Olá, esse vídeo é para nós pensarmos um pouco sobre o conceito de lead ou como a gente pode construir textos de forma clara e precisa, principalmente textos de caráter filosófico, mas são orientações que servem para a construção de qualquer tipo de texto. Nas aulas do primeiro ano, eu coloquei há uns anos atrás uma aula específica sobre o conceito de lead, que é um termo do jornalismo que tem a ver com as apresentações das informações essenciais de um texto ou de uma chamada de um texto. O lead, ele se refere ao que acontece, quando acontece, por que acontece, com quem acontece. Coisa que falta muito nas nossas produções de texto, não só de aluno, mas de professor, textos, muitas vezes textos da mídia também. Nós vemos aí muito texto mal construído que não responde a algumas informações fundamentais. A filosofia, principalmente a filosofia do ensino médio, ela trabalha muito com a produção textual. Se vocês olharem na matriz de avaliação processual, uma habilidade de quase todas as atividades é a capacidade de construir textos filosóficos coerentes, argumentativos, com as informações que são passadas com os temas nas atividades propostas. E essa aula, apesar dela não constar no currículo, ela é muito importante nessa questão. Então você vai escrever um texto lá sobre a questão da bondade, o que é ser bom. É um tema amplo, abstrato, complicado de se fazer, mas é possível. A primeira coisa, você precisa entender o conceito antes de começar a escrever sobre ele, é lógico. O que é a bondade? Professor, eu não entendi. Olha no dicionário. Vai lá, dá uma olhada no dicionário, vê qual que é o conceito de bondade. Uma coisa que ajuda bastante é fazer uma contraposição. O que é uma pessoa que não seja boa, o que é uma pessoa ruim. Você deve apresentar o conceito. O texto deve começar por aí. Você tem que começar dizendo o seu texto o mais breve possível sobre o que você vai escrever. O que do texto, o assunto do texto. O seu texto, em algumas situações, ele vai exigir indicações de tempo. Você vai falar sobre a bondade atualmente, você vai falar sobre a bondade no passado, você vai falar sobre a bondade em geral, você vai falar sobre a bondade em que época. Se você for falar sobre em todas as épocas, deixa isso claro no texto. Eu quero passar um conceito universal de bondade naquilo que eu estou escrevendo. Você vai falar da bondade onde? Você vai falar da bondade nas pessoas, você vai falar da bondade na criação, você vai falar da bondade nos animais. Aonde está? Qual que é a localização do seu assunto? Como que isso acontece, como a bondade acontece e com quem? Por exemplo, uma questão em relação a esse tema da bondade que é muito importante, você sempre deve ser bom para alguém, seja você mesmo, seja outra pessoa, seja uma instituição. Quem é bom sempre é bom com alguém. Com isso, com essas perguntinhas, o que acontece, quando, onde, como e com quem, você vai ter condições de ter um texto claro, lógico, ou então, no mínimo, um critério para corrigir o texto que você acabou de escrever. Isso é importante, vale, por exemplo, para redações do Enem, para as produções de texto numa entrevista de emprego. Você deve ter clareza naquilo que está escrevendo, naquilo que está produzindo. Eu coloco um texto para falar sobre esse assunto, que é a luva e a calcinha, que vocês podem pesquisar aí na internet, que mostra como que uma palavra fora do lugar muda totalmente o sentido daquilo que a gente escreve. E com isso nós terminamos essa aula de hoje sobre o conceito de lead, ou como construir bons textos. Uma última coisa antes de terminar para você ter palavras, para você ter vocabulário, para você ter assunto para escrever, você tem que colocar esse assunto na mente.
Como é que você coloca os assuntos dentro da mente? Como é que você coloca o vocabulário dentro da mente? Lendo, assistindo jornal, lendo jornal, revistas e, claro, escrevendo. Dê o seu texto para uma outra pessoa ler. Tenta observar se a outra pessoa consegue entender aquilo que você escreve. Eu não foco muito nas questões gramaticais, porque eu escrevo muito mal. Eu tenho dificuldades sérias com questões de acentuação. Por isso, meu foco é na construção das ideias, na argumentação das ideias. Então, para que você tenha ideias, para que você tenha palavras, para que você saiba como que a expressão das palavras funciona, você precisa ter palavras, você precisa ter ideias, você precisa fazer esse processo dentro de você primeiro. E uma das maneiras de se fazer esse processo é você lendo, assistindo filme, assistindo jornal, colocando informações na mente. Se você não lê, se você não gosta de ler, se você não gosta de assistir, você vai ter muita dificuldade para a produção de texto. E com isso encerramos agora em definitiva a aula de hoje.